O que ninguém te contou sobre maturidade emocional? Maturidade emocional não é ser calmo, é não ser governado por aquilo que você sente. Olá, queridos! Graça e paz. Vamos lá para o nosso bate-papo diário. Washington Santos falando. E a verdade que ninguém te contou sobre maturidade emocional que nós vamos falar hoje. Maturidade emocional não é ser calmo, é não ser governado por aquilo que você sente. Por que ninguém me falou isso, Austin? Quase ninguém te explicou isso porque o mundo, as pessoas preferem que você seja um reator previsível do que um governante soberano. A grande verdade é que pessoas lucram com as tuas explosões emocionais. Sem perceber, você está dando munição ao seu inimigo. Se o seu dia acaba porque alguém te fechou no trânsito, ou porque alguém não te respondeu no WhatsApp, ou porque alguém fez uma piada com você que você não gostou, o trono da sua vida está vago. E entenda uma coisa: um trono vago atrai tiranos. Sempre que houver um vácuo de poder, tiranos potenciais aparecerão. O senso comum diz que ser maduro é engolir sapos. Não necessariamente. Ser maduro não é engolir sapos. Por que não é engolir sapos, Washington? Porque a neurociência nos mostra que quando você reprime uma emoção, você ativa a amígdala de forma crônica, de forma doentia, ok? E isso gera um sequestro emocional silencioso. Então, você engolir sapos não necessariamente vai fazer com que você se torne alguém maduro. Pelo contrário, engolir muitos sapos pode fazer com que você se torne alguém doente. E esse sequestro emocional acontece quando você detecta um sinal de ameaça à sua integridade física ou emocional. E assim, a sua amígdala cerebral é ativada. A amígdala cerebral encontra-se no sistema límbico. Ela tem uma forma de amêndoa e ela é responsável pelo alarme de luta ou fuga. Eu fico ou eu vou? Eu enfrento ou fujo? Ok? E você talvez não entenda porque muitas vezes você sofre de fobias irracionais. Essas fobias que são irracionais, elas acontecem porque a sua amígdala registrou esse gatilho de morte física e emocional quando um dado evento ocorre. Por exemplo, eu tenho acrofobia, estou tratando disso, estou procurando vencer. O que é acrofobia? Medo de altura. Ou seja, quando eu estou em situações muito altas, porém seguras, eu fico com medo. Por exemplo, aviões. Eu não me sinto muito seguro em um avião. Mas a grande verdade é que é mais fácil você ter um acidente aqui na Avenida Brasil do que você ter um acidente aéreo. Obviamente, o acidente aéreo é fatal, mas é um em 1 milhão, ok? Então, assim, não tem nenhum tipo de fundamentação lógica eu ter medo de altura. Mas quando começou isso? Lá no quintal da minha infância, lá no bairro do Irajá, havia algumas árvores, né? Tinha uma mangueira, tinham duas mangueiras, na verdade, uma de manga carlotinha e manga espada. Talvez você não entenda muito a respeito disso, porque quem conhece esse tipo de fruta é a galera mais da antiga, que muitas vezes manga foi o nosso almoço, né? A gente ficava brincando pela rua e aí não queria voltar para casa e tinha uma mangueira de alguém assim, de algum vizinho, aí tu jogava pedra, a manga caía e tu comia ali e continuava brincando. Mas lá no quintal tinham duas mangueiras e uma tamarineira, isso. E um belo dia, eu via meu primo mais velho subindo na árvore e aí eu fui subir também, ok? E subindo na árvore,
eu não sabia como descer. E eu comecei a olhar para o chão. A vontade que se tinha era de se jogar ali ou qualquer coisa que o valha, mas aí eu congelei. E comecei a fazer um escândalo, cara. Fazia um escândalo que o vizinho viu aquilo, foi lá, botou uma escada. Não, acho que desce por aqui. Eu fui pela laje do vizinho e desci pela escada. Dali para frente, eu desenvolvi medo de altura. Estou tratando, vou vencê-lo. Entendeu? O que que foi isso? Foi um sequestro emocional da minha amígdala que me gerou aquele gatilho. Então é irracional eu ter medo de altura. Só que é uma luta constante que eu tenho porque eu preciso, para desenvolver meu trabalho, enfrentar a altura todos os dias. Por exemplo, tem premiações, eu tive uma premiação lá no Morro da Urca uma vez e foi complicado de subir. Mas subi e desci muito rápido. Não gosto, mas eu tenho que vencê-lo. Então, isso aconteceu porque houve um sequestro dessa amígdala, esse sequestro emocional, que me levava lá para a minha infância. Então, essas fobias que você sofre, muitas vezes vieram de acontecimentos da sua infância que ainda não foram muito bem tratados, né? É aquele ditado: cure o menino e o homem surgirá. Em questão de altura, esse menino ainda precisa ser curado. Quer ver um exemplo no filme Divertidamente, que eu, cara, assim, eu te aconselho a assistir, o 2, a gente vê o perigo de tentar isolar a tristeza ou a raiva, né? A gente começou falando sobre o engolir sapos. Quando você tenta sempre ser compreensivo, você, na verdade, não está amadurecendo. Você está sofrendo uma lobotomia emocional. Então, entenda que maturidade não é a ausência de tempestade, mas é a robustez do casco. Veja, quem reprime é refém e quem governa é livre. Eu tenho lá o meu medo de altura, mas isso não me impede de fazer nada. Mesmo com medo, eu vou e faço. Mesmo com esse problema que eu estou confessando aqui a você, isso aqui é um bate-papo. Eu estou confessando a você que eu enfrento. Eu viajo de avião, se tiver de voltar lá no Morro da Urca, eu vou voltar cheio de medo, mas vou voltar, vou com medo mesmo. Então, isso aí é algo que foi reprimido lá atrás, na minha infância, e hoje se torna uma prisão emocional. Ou seja, esses pensamentos de medo virão, mas você não deve ser governado por eles. Por quê? Porque se eles te governam, você se torna um refém. O rio maduro não é aquele que nunca transborda, é um que possui margens sólidas. Porque se um rio não possui margens sólidas, a água, qualquer transbordamento vira uma enchente. E quando você não estabelece soberania sobre a sua própria vida, a tua emoção se transforma em destruição. Olha o exemplo do rei Davi. O rei Davi era o homem, talvez o homem mais emocional da Bíblia, talvez mais emocional até do que o profeta Elias. Washington, que base você fala isso? Davi chorava, gritava de indignação nos salmos. Davi dançava com euforia. Davi desejava que seus inimigos se dessem mal. Ok? Sim, desejava. Mas diante de Saul, que queria matá-lo, Davi sentia raiva, mas não agia sobre a sua raiva. Davi era um rio que possuía margens, ele tinha limites. Então, você precisa de limites. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, Davi, ele sentia como um poeta, mas decidia como um governante.
Entender que maturidade emocional é não sentir raiva, ou ser uma pedra de gelo, ou reprimir as suas emoções é uma grande mentira e uma grande falácia. Você vai sentir raiva, você vai sentir as suas emoções, você vai ter vontade, ok? De matar pessoas, vai sim, mas isso não significa que você vai fazê-lo. Ou seja, ser emocionalmente soberano, interiormente soberano, é sentir sim as emoções, as dores, sentir as afrontas, mas não ser governado por elas. Então, isso é algo que ninguém te conta sobre maturidade emocional. Porque o que alguns dizem que maturidade emocional é, ah, não, eu não sinto emoção nenhuma, eu tenho esse problema. Bom, se você não sente emoção nenhuma, tu tem que ir ao psiquiatra, porque isso é psicopatia. Não, não sinto dor, eu não sinto emoção, eu sou um cubo de gelo. Mentira. Maturidade emocional é sentir as emoções, mas não ser governado por essas emoções. Existe um negócio de que eu gosto de chamar de labirinto de Sherlock, do personagem Sherlock Holmes. Esse é o erro de algumas pessoas inteligentes, porque pensar bem não é o mesmo que decidir bem. E pessoas brilhantes intelectualmente muitas vezes fracassam na vida pessoal. E por que fracassam na vida pessoal? Porque elas tentam pensar as suas emoções. Elas tentam racionalizar as suas emoções. Elas tentam explicar as suas emoções. Entenda, você precisa reconhecer as suas emoções e estabelecer domínio sobre elas, sobre as suas emoções. Nem sempre você vai conseguir racionalizar as suas emoções, nem sempre você vai conseguir pensar nas suas emoções. Veja que na literatura, Sherlock Holmes, o detetive Sherlock Holmes, ele é o gênio da lógica, mas ele é um desastre emocional. Ele racionaliza a dor para não senti-la, para não ter que senti-la. Então, inteligência cognitiva sem maturidade emocional é como um processador de última geração rodando um software de 1990. Você entende o erro, mas você continua mesmo assim repetindo o erro. Então, inteligência cognitiva apenas não vai resolver o problema, ok? E aí você tem que muitas vezes pagar o preço da solidão soberana. A maturidade é o silêncio que você mantém quando o outro espera o seu grito. Eu vou repetir. A maturidade é o silêncio que você mantém enquanto o outro espera o seu grito. Maturidade emocional custa caro. Ela custa a sua necessidade de ser entendido. Muitas vezes, deixa eu coisa aqui, muitas vezes pessoas vão te abandonar, pessoas vão te deixar. Você vai perder amigos nessa tua caminhada rumo à maturidade emocional. Ela tem um alto preço. Você não poderá mais estar nos mesmos lugares sempre. Você não poderá mais andar com as mesmas pessoas, fazer as mesmas coisas. Isso é maturidade emocional. Ela tem um custo. E o custo normalmente é muito alto. Por quê? Porque você está acostumado com a tua vida anterior. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, o universo, abomina o vazio. E por que que Deus abomina o vazio? Porque Deus ele é autoexistente, ele existe nele mesmo. Então ele preenche todo o universo. Logo, o vazio é a ausência de Deus. Então, Deus abomina o vazio. Nada subsiste no vazio. Nada subsiste no vácuo. Veja, no clássico O Pequeno Príncipe, a raposa ensina sobre sobre cativar. Isso. Como cativar alguém. Mas o amadurecimento exige saber quando retirar. Você precisa saber quando se retirar. Por quê? Porque chega um momento da tua vida que você percebe que
somente você é amigo, somente você está ali, somente você renuncia, somente você investe. Então, entenda que em alguns momentos você vai precisar deixar amizades para trás. E repito, você estava acostumado com essas amizades, mas quer saber uma verdade? Eu estava falando sobre a questão do vazio. O vazio nunca subsiste, porque quando você perde um amigo, você ganha outro. Existem amigos que você tem hoje, que estão na sua vida hoje, que são importantes para o hoje, mas que, feliz ou infelizmente, não continuarão sendo seus amigos no futuro, porque para o lugar onde você vai, esses amigos não se encaixam mais. Então, para com essa mania de tentar dramatizar, de se justificar, de querer manter amizades a qualquer custo, ok? Deixe as pessoas irem. Se as pessoas escolheram ir embora, deixe-as ir. Você não pode aprisionar ninguém. Você não pode manter ninguém ao seu lado se essa pessoa não quer estar ao seu lado. Então, quando você parar de dramatizar e de se justificar, você terá atingido aquilo que eu chamo de soberania interior, uma ordem interna que te mantém centrado, mesmo em meio ao caos. E para essas pessoas que não têm soberania interior, você vai se tornar estranho. No julgamento de Jesus, Pilatos tenta forçar Jesus a falar, a responder, a se autoincriminar. E naquele momento, a única coisa que Jesus faz é olhar para ele. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, porque o silêncio é uma resposta de poder. Jesus entendeu que ele não precisava vencer aquele debate. Por que ele não precisava vencer aquele debate? Porque ele já havia vencido a si próprio no jardim do Getsemane. Você só terá o domínio sobre você mesmo, a ponto de não precisar vencer debates, quando você entender que você já venceu a si próprio e não precisa vencer a mais ninguém. Porque ter vencido a si mesmo já é o suficiente. Então, o mundo só governa aqueles que não governam a si próprios. Entenda que a maturidade emocional não é um destino, é uma manutenção de governo, de soberania interior. Se você sair desse vídeo e continuar terceirizando a sua paz pelo comportamento de outras pessoas, esse vídeo aqui foi apenas um entretenimento. Mas se quando você sentir a sua próxima onda de raiva, você parar e declarar: eu sinto isso, mas eu não sou isso, você terá dado o primeiro passo para a sua soberania. E não se esqueça, o mundo só pode governar aqueles que não governam a si próprios. Um beijo no seu coração. Amanhã nós voltamos para o nosso bate-papo. Fique na paz e até lá. Tchau, tchau.